A nossa prioridade parece que virou aumentar as cadeiras. Num momento trágico desse, seria cômico se não fosse trágico. Falta dinheiro, os prefeitos marcham para Brasília para pedir o fundo de participação dos municípios, falta dinheiro para tudo, o prefeito está cansado, o secretário dizer que não tem dinheiro, que não tem verba. Por isso que nós temos que se adequar à Constituição Federal e, com toda a certeza, elevar o número de vereadores para ter mais representação na nossa cidade. O povo está querendo isso. Não adianta fazer pesquisas mentirosas por aí e dizer que 82% do povo não quer. A vontade do diário da região não representa a vontade do povo de Rio Preto, não. Que representatividade é essa que nós queremos? Vocês sabem, não existe essa história que a Constituição mandou 23. A Constituição mandou que seja até 23, mas a cidade que manda na cidade, o povo que manda na cidade, não quer 23. Isso. Eu sou contra o aumento no número de cadeiras, primeiro porque li e entendi que a Constituição não está contrariada com o número atual. E o segundo objetivo é que eu acompanho todas as sessões. Eu venho aqui ou assisto de casa. E me desculpem os senhores vereadores, é comprovadamente qualquer tape das sessões anteriores que há vereadores que têm descompromisso com essa casa, não cumprindo horário e sem se preocupar realmente com a responsabilidade de representar não o interesse de um grupo ou da sociedade como um todo, mas estão simplesmente alinhados votos de todas as proposituras que se acontecem nessa casa. Gostaria de colocar que eu sou totalmente favorável ao aumento das cadeiras. Com isso, com certeza, a gente vai ter muito mais representatividade, porque quem escolhe é o povo que escolhe. Então, se eles merecerem estar aqui, quem elegeram foi o povo, e com certeza terá mais um debate, com certeza a nossa cidade será discutida melhor, com certeza terá uma maior representatividade na questão dos a favor, dos contra, da oposição e da situação. E gostaria de colocar também que quando a imprensa coloca, quando os jornais colocam que vai aumentar o custo da Câmara Municipal, isso é uma verdadeira demagogia. Aumentando o número de vereadores, não iríamos melhorar nada essa tão falada representatividade. Portanto, eu sou contra essa elevação do número de cadeiras na casa. Quanto ao custo, vejam bem, se devolve no final da legislação, no final do ano tem verba, elas podem ser muito bem aproveitadas pelas secretarias que têm déficits, que têm falta de verba no final do ano. Então, tudo isso é coerente, não tem nada fora e que não atenda à Constituição. Vamos aqui respeitar os favores e os contras e vamos discutir realmente a necessidade ou não. Espero que todos estejam aqui assistindo à qualidade da Câmara, números esses já externados pelos meios de comunicação, da qualidade dos projetos aprovados e do quanto número de projetos que tem inconstitucionalidade. Então é isso que nós temos que discutir. Primeiramente, vamos melhorar a qualidade. O seguinte, o que nós queremos para a nossa população? Nós queremos o individualismo ou queremos a coletividade? Nós queremos 6 vereadores ou queremos mais professores, mais médicos, mais psicólogos, mais pessoas que podem estar servindo a população? Então é o seguinte, R$1.700.000 por mês, por ano, perdão, me desculpe, dá para fazer muito mais coisa do que se está sendo feito aqui na legislatura da Câmara. Infelizmente, a qualidade aqui realmente é péssima. Isso quem mostra são os números, e quem mostra são a falta de representatividade, mesmo que a população tem com esta casa, que não faz o que o vereador Pupo disse, que é fiscalizar o executivo, apenas fala amém para o executivo. Então, assim, concordo plenamente, se a gente quer ouvir a população, então vamos fazer o plebiscito.
O plebiscito é o mais democrático para a gente poder, então, ouvir a todos e não apenas 10 pessoas contrárias ou 10 pessoas favoráveis. E isso só vai mudar, gente, quando a população realmente vir para as ruas, realmente fiscalizar o Poder Executivo, realmente cobrar realmente aquilo que é dela, que são os nossos direitos, nossos impostos sendo bem empregados no serviço público. Todos que estão aqui usam o serviço público, então nós precisamos melhorar isso. Então a gente convida para o 5º ato, no dia 10, que vai ser uma Assembleia Popular, onde a grande massa da população pode se envolver e participar. E é o clamor da população que vai fazer com que essa casa continue com 17 vereadores. Obrigado. Vaga nas creches, atender melhor nas UBS, atender a população, tapar os buracos. É isso que eu me orgulharia. É isso que eu me orgulharia de ser representante desse grupo, não uma manada de 23 aqui, cada um dando cabeçada para um lado e ninguém sabendo o que faz. Infelizmente, vocês acabaram de ver no noticiário 13 vereadores processados e o prefeito, porque estufaram a prefeitura com dinheiro que gastou mais do que vai gastar aqui dentro da Câmara. Então, senhores, essa Câmara nem com 17... nem com 10, nem com 5, nem com 23, se continuar nesse comportamento que está, não representa a população, representa o desejo de meia dúzia, e que essa meia dúzia não seja o rolo compressor da maioria, que essa meia dúzia não venha a nos querer convencer de que nós devemos trair a nossa população ou o nosso próprio discurso na rua. R$1.700.000 representa, por ano, uma creche nova construída em Rio Preto. Muitas das pessoas que vieram aqui, por vários motivos, não é? Tem, talvez, na sua família, alguém que necessite pelo menos de uma creche. Não só isso. Não só isso, também é possível, a partir dessa economia, haver investimento em saúde e educação, para que a população tenha saúde e educação de qualidade. Esse é apenas um viés. Na verdade, nós temos que fazer, também um outro debate. A população, não só de Rio Preto, do nosso país, a população não aguenta mais esse sistema eleitoral que nós temos. Ele é inviável do ponto de vista da representação. A representação não se mede pela quantidade. Isso parece absoluto e cristalino para a população, não só de Rio Preto. Portanto, a contribuição que essa Câmara poderia dar para a sociedade em geral era fazer pressão para que nós tivéssemos, no nosso país, uma reforma eleitoral de forma que houvesse representatividade. Podem ser 200, não precisa ser 23, podem ser 200, mas 200 que defendam efetivamente. Eu quero que levanta a mão aqui o vereador que foi na feira, na vila, no bairro, na igreja, onde quer que seja, e disse que ia lutar por 23 cadeiras aqui. Eu quero que levanta a mão. Não é ilegal ter 23, né? Mas, contudo, não é ilegal também ter 17. Porque, conforme foi muito bem dito, a Constituição não estabelece um número mínimo. E vou dizer o porquê que ela não estabelece um número mínimo, igual eu estabeleci anteriormente. Porque há municípios em que o orçamento destinado à Câmara não comporta o número estabelecido na Constituição. Por isso a Constituição não obriga o município a ter aquele número, ela limita ao máximo para que não extrapole. Então, por isso que não foi, veja bem, são 513 deputados, mais 91 senadores, votação em 2 turnos, para fazer uma emenda constitucional em 2009. Então, não esqueceram, igual acho que não sei se foi o Pupojão que falou, de colocar o texto mínimo. Não, pelo contrário, deixaram sem justamente para garantir que os municípios tenham um número
abaixo daquele estabelecido, só não pode ter acima. Bom, com relação à representatividade, que foi colocado no vídeo e depois foi falado aqui, também não cabe esse discurso. Por quê? Porque o sistema de eleições hoje, qualquer candidato ele pode ser votado em qualquer lugar da cidade. O candidato pode ter voto em qualquer urna. Portanto, não adianta falar aqui que tem 100 mil, 200 mil, 20 mil pessoas sem ser representadas, porque todas essas pessoas votaram. E a votação dessas pessoas fizeram com que os 17 vereadores eleitos estivessem aqui. Quando diz que a Constituição estabelece apenas o máximo, me parece que é um equívoco. Porque se a Constituição, e é um detalhe interessante que a Constituição não faculta a Câmara escolher o número de vereadores e nem a população, ela não faculta. Diz no seu artigo 29, inciso 4º, que para a composição das câmaras será observado, não poderá ser, ou se quiser, ou talvez, e fixa de forma clara uma relação aqui de faixas populacionais. Por exemplo, 21 vereadores para municípios de mais de 160 mil habitantes até 300 mil. 23 vereadores, onde está enquadrado o Rio Preto. Por que Rio Preto não pode ter número igual ou inferior ao da linha anterior? Exatamente porque a Constituição já fixou os números que devem ser obedecidos. Me parece, e eu fiquei pasmo aqui de ver vereadores falando da questão da representatividade, fazendo uma confissão de pecados aqui que eu fiquei pasmo. Portanto, eu entendo que a questão não é nem se a população quer ou se os vereadores querem. A questão é constitucional. A Constituição não faculta, ela estabelece, ela fixa faixas populacionais que devem ser obedecidas. A Procuradoria Regional Eleitoral, em 2011, deixou muito claro, se a Câmara tivesse feito a consulta em 2011, saberia. Diz o seguinte, o procurador Renato Ramos: não é ampla a discricionariedade dos legisladores municipais para estabelecerem qualquer número de edis abaixo do teto legal. É o povo que tem que saber quem deve eleger ou reeleger. É isso que nós precisamos deixar bem claro, que é o povo que tem o fator do voto. Na democracia, a arma maior que a gente tem é um voto. E isso sim nós temos que ter representatividade. Então, os senhores que estão contra ou os senhores que estão a favor, nós temos que se preocupar em trabalhar pelo bem da cidade. Não interessa se é 1 ou 2 ou 10 ou 30 vereadores. Nós temos que trabalhar pelo bem da cidade. Eu sou a favor, porque 3 eleições eu tive 2 mil votos e fiquei fora. E eu quero muito vir para essa casa e trabalhar. Eu quero vir para cá e produzir. Eu sou nascido em Rio Preto, sou filho de Rio Pretense, tá? Aqui a minha família construiu o Rio Preto e eu tenho muito a dar a essa cidade. Então eu quero dizer o seguinte: vamos acabar com essa onda de 10 ou 15 ou 23. Vamos deixar a população julgar na urna. Se é 17 ou 23, temos que ter vereador que trabalhe. Com quem a gente conversa pela cidade, a gente sente realmente que a população não quer esse aumento de cadeira. A população quer qualidade no serviço público. Isso que é importante para a Câmara de Rio Preto. Isso que a gente deve fiscalizar, isso que a gente deve estar atento nas próximas eleições. Isso para a gente é o mais importante. O que esse projeto causa também, que as pessoas esquecem, existe muito no Brasil hoje a reclamação sobre o alto custo de vida dos tributos no Brasil. Trabalhamos de janeiro a maio agora para pagar impostos. E o aumento das cadeiras, ele causa um aumento no gasto. Isso é matemática 1 mais 1. Isso, você não tenha dúvida disso. Qualquer aluno de primeiro ano de economia fala que só consegue diminuir impostos se o governo, tanto o governo federal, estadual, municipal, conseguir reduzir os seus próprios gastos. E isso é um forte argumento contra. A representatividade da Câmara não se diz por número, mas sim em qualidade das pessoas que estão aqui eleitas. O número de vereadores ele é suficiente, a população se sente assistida pelo número atual de 17 vereadores? Ao nosso parecer, sim. Outros princípios da Constituição que não devem ser esquecidos, senhor presidente, um deles é o da primazia do interesse público.
E o interesse do povo é que tem que prevalecer nesse sentido. E é claro que não há a intenção de um aumento de número, porque não é necessário. Gostaria que os vereadores refletissem, porque eu acredito que essa fruta que eles querem comer agora, que é o aumento de 6 cadeiras, ainda não está maduro. Comer um fruto verde não é bom, comer ele passado também não. Eu acho que é o momento de nós todos refletirmos um pouco, até para a população entender melhor a respeito dessa atitude. É bom para a cidade, não é, né? Então, está na mão dos vereadores e define a Constituição que o meio ambiente é ecologicamente equilibrado para todos. E o que a gente tem visto aqui? Aumento de perímetro urbano ao tempo todo. E esse 1 milhão, esse dinheiro todo que vai vir, poderia fazer o abrigo para os animais que está abandonado na cidade. Como cidadã ripretense, moradora da Zona Norte, me sinto no direito e na obrigação de estar aqui representando a maior parte da população dessa cidade, sendo favorável a esse projeto, tendo em vista que há necessidade de melhorias naquele bairro, há necessidade de que a Zona Norte venha a ser fiscalizada com mais ênfase e pelo Legislativo para que o Executivo venha a efetivar as obras ali que tanto necessitamos. Deixo claro que todas as vezes que estive nessa casa, fazendo solicitações referentes à Zona Norte, fui muito bem recebida pelos assessores e vereadores, mas vim e dei a minha opinião, fiz as minhas críticas e também trouxe a eles todas as minhas reivindicações e fui atendida. E é o que deveriam os outros e demais cidadãos aqui estarem fazendo. Pode falar e gritar que vocês não sabem o que é uma eleição. Eu já participei de 3. Eu sou ex-suplente de um partido. Se fosse 23, nós elegia 2. Como foi 17, nós fez 2. Fábio Marcondes e Márcio Larranhaga. Hoje nós não tem, tá faltando creche, nós não tem transporte, nós não tem saúde, entendeu? E muitos candidatos aí quer ser candidato a deputado, vai sair na rua, vai ter cara para ir lá pedir voto de novo, entendeu? Isso aí que nós precisamos moralizar. Quantas creches dá para construir? Tem que mudar isso aqui, entendeu? Isso aí que nós precisamos. É vocês terem consciência que o povo está amanhã assistindo, que vocês estão votando, aumentando, tirando, sem ter creche, não tem escola, entendeu? Dá para pagar 60 professores. Vocês estão pensando na educação. Sem educação não faz nada. Sem saúde. Isso aí que vocês precisam analisar bem e falar. Não vamos votar. Porque vocês vão pedir voto agora daqui uns dias, depois da Copa, vão pedir voto de novo, entendeu? E vocês vão receber não.